Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de EBD. Nós estamos aí relembrando alguns temas que a gente já trabalhou esse ano para manter o contato com vocês aí. E para quem não conseguiu assistir algumas aulas, poder rever e matar a saudade também dos nossos professores. Hoje a gente está aqui com a Dani. Manda um oi para a galera, Dani. Pode falar, Dani. Olá, galera. É só o Lucas para me colocar nessa mesmo, né? Uma dinossauro, né? Falando aqui para vocês, né? Mas Deus me colocou para falar para adolescentes, então vamos ser obedientes. Tô com saudade da EBD, tô com saudade da igreja. Eu estava comentando esses dias, acho até que foi com o Stanley mesmo, que a gente só sente falta mesmo da luz quando a gente está em meio à escuridão. É igual quando falta energia, né? Pode ver que quando a luz volta, grita, né? Por quê? Porque sente um alívio. E está sendo assim bem triste ficar longe da comunhão, longe desse contato, longe da igreja, né? E aí é que a gente passa a perceber como que tudo isso faz falta para a gente, como que é importante, porque a gente se acostuma tanto que passa desapercebido. E aí quando a gente sofre essa falta que a gente percebe mesmo. Espero que vocês estejam se cuidando e ocupando o seu tempo, o tempo de vocês, de uma forma sábia, porque quando a gente tem muito tempo também, a tendência é a gente perder tempo, né? É preciso que a gente tenha sabedoria para usar esse tempo livre, esse imenso tempo livre que a gente tem, da melhor forma possível. É isso aí. E aí? Então, hoje a gente vai tratar sobre o carnaval. A gente vai tratar sobre o carnaval porque, primeiro, acontece todos os anos e sempre tem aquelas perguntas. O cristão pode ir no carnaval? Primeiro que tem acampamento do carnaval dos jovens e adolescentes, então é melhor sair para o acampamento. Mas é bom a gente falar um pouquinho sobre o carnaval, porque como a gente geralmente sempre está no acampamento Água Viva, nessa data, a gente nunca teve tempo de estudar de maneira mais aprofundada. Não é isso, Dani? É isso mesmo. O interessante assim que como que Deus faz as coisas, né? Deus é muito sábio. E ele coloca uma carioca que era apaixonada por carnaval para falar de carnaval para crente. Você vê como é que Deus é? Eu acho extremamente importante falar essa fala sobre o carnaval, apesar do tempo. Quando o Lucas me falou assim, Dani, você vai falar sobre o carnaval, eu falei, meu Deus, mas já passou a Páscoa, né? Não está muito fora do contexto, né? Mas, e aí ele explicou que seria essa revisão da aula que eu preparei, uma aula bem breve, foi bem sucinta, e bem sucinta mesmo, quando eu falo isso, todo mundo ri da minha cara, porque às vezes eu me alongo um tanto quanto, mas essa foi bem sucinta. Para aqueles que não foram para o acampamento, aqueles que não puderam, por uma situação ou outra, ir ao acampamento de carnaval. E, sem dúvida alguma, é a melhor opção. Né? Passar esse momento, esse período, conhecendo mais sobre Deus do que vivendo tudo que a gente vivencia no carnaval, que a gente vai recordar agora. É isso aí. Então vamos começar. Dani, qual que é a origem do carnaval? Então, Lucas, essa origem do carnaval ela é um tanto quanto controversa. Né? Os historiadores eles debatem bastante a respeito de como surgiu isso. E eles não entram muito num consenso a esse respeito. Mas uma coisa é certa. Sem sombra de dúvidas, essas festas, esse costume no carnaval, ele traz uma repetição, ou seja, ele decorreu de algumas práticas realizadas pelos gregos e romanos lá no período de 600 a 500 anos antes de Cristo. Porque há uma similaridade muito grande entre aquilo que existe hoje ainda e aquilo que era celebrado naquela época. E aí são diversas as festas, todas elas culto
a deuses pagãos. Eu peguei na aula 3 exemplos só, mas se a gente for aprofundar na pesquisa, nós vamos ver que existiam porque eram diversos deuses, né? E eram muitas as festas, os cultos aos deuses pagãos, bem similares ao que a gente vê hoje no carnaval. Na aula lá, eu citei a navegação de Ísis, que era uma festa romana, que era celebrada uma vez por ano. Ó, já começa aí a similaridade. A Ísis era a deusa do amor e da magia, e durante esse culto, as pessoas usavam máscaras para ocultar a sua verdadeira identidade. Nem acontece isso no carnaval, né? Durante o culto à deusa Ísis, havia muita orgia, porque ela era a deusa do amor. Então, como celebração ao amor, eles praticavam tudo quanto é tipo de relacionamento. E existia um ápice da festa em que chegavam grandes carros, no formato de navios, que anunciavam a chegada do deus Osíris, que era irmão e marido da deusa Íris. Tudo muito parecido com o que a gente vê hoje nos grandes carnavais, né? Eram grandes carros que celebravam a chegada de mais um deus ali. Além disso, tinha as festas chamadas festas saturnais, que eram realizadas na Roma Antiga e homenageavam o deus Saturno, que é o deus do tempo. Durante essa festa, eles escolhiam um soldado, e esse soldado ele podia fazer tudo que tivesse vontade. Comer o que quisesse, beber o que quisesse, sem qualquer limitação. Ele era coroado sob o nome de Rei Momo, e ao final da festa, da celebração, ele era sacrificado ao deus Saturno. E, por fim, a mais conhecida, uma festa que eu creio que vários já devem ter ouvido falar, é a Bacanália, que é uma festa que era celebrada na Grécia Antiga e pouco depois foi incorporada também pelos romanos, e cultuava o deus Baco. Para os romanos era chamado de deus Baco, para os gregos o nome era Dionísio, mas era o mesmo deus, que era o deus do vinho, era o deus dos excessos, era o deus dos prazeres mundanos. Então, durante essa festa, não permitiam casamentos, mas era permitido todo tipo de relação extraconjugal. Então, cada um se relacionava com quem quisesse. E essa festa deu tanto problema que você imagina, o próprio Senado romano, ele achou por bem abolir essa festa e só permitir em algumas circunstâncias excepcionais, porque eles chegaram à conclusão de que a violência aumentava exponencialmente durante essas festas. Naquela época, isso já ficou decidido. E parece que você está descrevendo o Carnaval do Rio de Janeiro. Pois Carnaval do Rio de Janeiro. Para você ver, apesar de não entrarem num acordo com relação à origem, eu creio assim, é muito claro, é muito visível a semelhança entre essas festas que, eu repito, cultuavam deuses pagãos, né? E essa festa que a gente vê hoje em dia. Infelizmente, é uma semelhança muito... não dá nem para falar assim, só não vê, realmente só não vê quem não quer, né? É muito claro. Dani, você comentou já sobre as orgias e o pessoal se relacionava com quem quisesse. Mas só para reforçar isso, o que as pessoas faziam nessa época e o que a gente vê hoje no Carnaval? Tem alguma semelhança? O que as pessoas faziam nessas festas e hoje? O que a gente vê no Carnaval? Então, a maior semelhança que eu vejo aqui é a liberdade. Liberdade, né? Eles alegam assim que no Carnaval tudo é livre. Então você está livre para fazer o que bem entender. Inclusive, Lucas, e aí assim eu tomo um certo cuidado ao falar isso, porque essa prática, esse ritual, ele foi até mesmo incorporado pela Igreja Católica Romana, que deu uma pequena adaptada. Ele reduziu o período de 7 dias para 3, diminuiu um pouquinho, e autorizava, não sei se a palavra correta seria autorizar, mas vamos usar por enquanto isso, autorizava esses 3 dias sob a seguinte alegação, e olha aí vem a questão do coração humano, né? Quando a gente quer pecar, a gente dá um jeitinho de argumentar para justificar a nossa intenção. Eles argumentavam da seguinte maneira:
Seriam 3 dias de liberdade total, 3 dias para você satisfazer todos os desejos da carne, para aí se entregar a 40 dias de jejum e de restrição, que seria a quarentena que precede a Páscoa, que existe até hoje, né? Carnaval, a quarentena inicia logo depois do Carnaval, período de restrição, e aí nesse período eles não comem carne, né? E a quarentena finaliza com a quarta-feira de cinzas, que tem um significado. As cinzas significam arrependimento, significa se voltar para Deus. É como se funcionasse assim, todo ano. Eu tenho 3 dias para fazer o que eu bem entender. Né? Como diria o outro, enfiar o pé na jaca. Faço tudo que eu tenho vontade de fazer. Aí, passo 40 dias me penitenciando, em jejum, pedindo perdão a Deus, e termino com as cinzas no sentido, uma figuração de arrependimento por tudo aquilo que eu pratiquei naqueles 3 dias. Me voltando, seria um período de conversão, como se pudesse haver conversão anual, né? De conversão, ou seja, volto, desvio naqueles 3 dias, depois eu me volto para Deus novamente. É dessa forma que eles justificam. Então, no carnaval, tudo é possível. O que eu tenho vontade de fazer, eu vou fazer. Toda a liberdade, por isso que você vê aquele monte de mulher muito... aquelas roupas extravagantes, ou até ausência de roupa, né? Mas na maioria das vezes a ausência de roupa. Muita bebida, muita orgia mesmo, né? Toda espécie de libertinagem. Um homem realmente ele põe para fora todo o pecado do seu coração. Ele extravasa sem qualquer espécie de limitação. Tudo é autorizado, tudo é permitido. Essa é a ideia. Tem uma coisa que você comentou a respeito que eu acho que dá para a gente trazer para o resto do nosso ano, para a nossa vida toda. Que às vezes a gente ouve os adolescentes ou alguns jovens falando assim, não, eu vou curtir a minha juventude, eu vou fazer isso aqui de errado, mas depois eu vou pedir perdão. Então, eu vi uma certa semelhança. Eu ia falar esse comentário só no final, mas Paulo, em Romanos, capítulo 5, ele diz mais ou menos assim, fazendo uma paráfrase. Eu falo assim, porque ele disse anteriormente que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sempre existe perdão. E aí ele antevê que vão ter algumas pessoas que talvez entenderiam mal. E aí ele umas pessoas que pensariam assim, não, se tem perdão, se tem graça, se tem misericórdia, eu posso enfiar o pé na jaca 3 dias. Depois eu peço perdão. Depois eu peço perdão. Só que Paulo fala o seguinte, de jeito nenhum. Nós fomos salvos dessas coisas. A verdadeira liberdade está em não ser escravo da carne. Então, aí que está a grande sacada. Então, não é só no carnaval que a gente vê esse tipo de pensamento. Às vezes a gente ouve o pessoal falando, não, eu vou servir a Deus mais tarde. Não, eu só vou fazer isso daqui. Não, deixa eu só passar a faculdade. Não. Sou jovem, deixa eu aproveitar minha juventude, depois eu... E esse aproveitar, essa liberdade que você colocou entre aspas, é justamente ao contrário. É a escravidão maquiada. Eu estou aberta, com o celular aberto aqui, desde o início. Numa passagem que um pouquinho antes de você começar, me veio à mente, que é 1 Coríntios 6, Paulo também, né, em que ele diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Então, venha bem a calhar com aquilo que você está falando. Na verdade, o que a gente acha que é libertação, que é liberdade lá no Carnaval, é uma escravidão. E aí eu dou um testemunho bem rapidinho aqui, de uma situação que aconteceu comigo com a Rosana, sempre eu e Rosana, né? Nessas situações. Quando eu conheci a Rosana, Antônio tinha 3 aninhos, Caio Henrique 5 anos, a gente trabalhava junto na Unic. E eu, como toda boa carioca, pelo menos uma grande parte dela, sempre fui apaixonada por carnaval. Apaixonada ao ponto de, quando eu cheguei aqui, como não tinha um carnaval do Rio aqui, eu passava a noite em claro, assistindo as escolas de samba na televisão. E eu realmente, eu virava a noite. Mesmo que eu fosse trabalhar, que eu tivesse que estudar alguma coisa, eu virava a noite assistindo todas as escolas de samba na televisão. E para mim aquilo era um momento, eu não podia nem chegar perto, né?
E uma vez a Rosana, eu comentando com a Rosana, e aí vem a calhar até com a próxima pergunta, qual é o próximo fato aqui. A Rosana, Não, eu comentando com a Rosana, carnaval. Não fala que tem pergunta não, senão eles vão ver que tem script, é para... Não, é com um fato que eu coloquei na aula, no post da aula aqui. Depois eu até posso disponibilizar aquele PowerPoint, não sei se você não quiser, tá? Aquele PowerPoint tem umas figuras meio chocantes, mas a ideia era chocar mesmo. Não, a gente manda no grupo, sim. Tá. Eu na sala dos professores, eu lembro como se fosse ontem, na sala dos professores da Unic, e eu comentando com a Rosana, naquela euforia de carnaval, e eu falei, eu comprei uma fantasia para o Antônio, que é uma fantasia de... Esqueci o nome, tipo aqueles reis, que tem um negocinho que põe na cabeça, esqueci agora o nome, mas comentei com ela lá, e toda empolgada, e ela virou séria para mim e falou assim, Caio Henrique não pula carnaval. Eu olhei para ela, não pula carnaval? Não, carnaval é festa da carne. Meu filho não participa disso. Toda a vida eu respeitei Rosana, toda a vida. Eu nunca discuti com ela. Então eu fiquei quieta. Mas eu lembro que eu cheguei em casa e falei para minha mãe assim, mãe, a rua é tão inteligente, mas tem umas coisas que é tão tapada. Né? É carnaval, uma festa alegre, uma festa de cultura. Isso muita gente fala até hoje. E hoje, quando eu escuto as pessoas falando, isso me remete a esse período em que eu também estava cega. Né? E é bem isso que Satanás faz com a gente. Ele cega a gente e ele faz a gente enxergar o que é feio de uma forma bonita. Né? Ele atrai pela beleza. Né? E muita gente não consegue enxergar o feio do carnaval. Só vê assim, aquela alegria, todo mundo feliz, todo mundo cantando. Né? Uma festa que a maioria diz que é uma festa cultural, então vamos celebrar a cultura. E sem maldade. Promovendo o amor. Né? Vamos promover o amor, todo mundo se ama tanto no carnaval, né? Não é à toa que tem tantos filhos depois, né? Já que você comentou isso, quais são os riscos para quem participa do carnaval e para a família e para o Estado, para a sociedade depois, por exemplo? Quais são os riscos de alguém que participa? Tirando o risco de você se afastar de Deus pelo pecado, que é um risco que eu acho que é o principal deles, nós temos alguns riscos comprovadamente físicos. Né? Dados da administração pública revelam que existe um aumento de cerca de 20% de denúncias de violências sexuais praticadas durante o período de carnaval. Sem falar, e esses dados são recentes, né? Sem falar na transmissão de diversas doenças por relação sexual e por transmissão, por contato através do sangue. Doenças como AIDS aumentam, doenças como hepatite, doenças como herpes, sífilis, e tem a famosa doença do beijo, né, que é a mononucleose, que aumenta absurdamente durante o carnaval. Aumentam as doenças, aumenta a violência sexual, tudo isso por quê? Porque a bebida ela é algo que permeia durante todo o carnaval. E não é uma bebidinha, né? Você vê que eles, como não há limite para nenhuma atitude, também não há limite para bebida. Então, eles realmente bebem como se o mundo fosse acabar. E a gente sabe que a bebida em excesso, ela tira qualquer forma de limitação, qualquer forma de controle nosso. Nós perdemos, de fato, o controle quando a gente ingere muita bebida. E aí, outra consequência muito comum no carnaval são brigas, também decorrente da bebida. Você vê aí a quantidade de brigas que acontecem, homicídios aumentam, né, e outras contravenções e crimes que a gente poderia citar aqui durante o carnaval. Ou seja, tudo realmente aumenta bastante em decorrência do uso excessivo de bebida e dessa liberdade desmedida. Tudo que é excessivamente livre, que não tem um controle, que não tem um limite. E se as pessoas precisam da bebida para se soltar,
já está mostrando que, na verdade, isso não é uma coisa muito legal, porque se você precisa de alguma substância que tira a sua vergonha, que tira a sua racionalidade, é uma coisa para se pensar. Exato. E, ó, vamos lá, para a pergunta, chegamos nela. Convém ao cristão participar do carnaval? Lucas, então, essa foi uma pergunta que no início da minha conversão, foi difícil para eu aceitar, né? Justamente porque eu gostava do carnaval, mas foi algo assim que aconteceu de uma forma muito forte na minha vida, porque de um dia para o outro eu me peguei vendo o carnaval com outros olhos. Hoje eu olho essa transmissão do carnaval na televisão e eu me pego pensando o que eu fazia, perdendo noite de sono para assistir, o que agregava, o que melhorava, o que me elevava tudo aquilo, né? E eu acho que tem algumas perguntas que o cristão precisa fazer quando ele se sente tentado a participar de festas como essa, de festas que muitos dizem que são festas da alegria, do amor, né? Em primeiro lugar, é lembrar que o carnaval, e o nome já diz, né? Festa da carne. O carnaval é um culto à carne, é um culto ao homem. E a palavra de Deus nos ensina que nós nascemos para cultuar a Deus, né? No carnaval eu cultuo o meu próprio corpo, eu cultuo os meus prazeres. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Lá em Colossenses 3, deixa eu olhar só aqui. Essa parte eu não vou. Colossenses 3, acho que é 17, 15. Colossenses 3, 17 fala assim: e tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. A pergunta que a gente faz que a gente deve fazer como crente. No carnaval, eu posso dizer que eu estou glorificando a Deus? E eu lembro de um culto que o pastor deu uma vez, que ele fala assim: se você conseguir ir para uma boate e começar a gritar glória a Deus, e começar a chamar e fazer com que os outros façam o mesmo, tá tudo bem. Agora, eu não consigo imaginar, né, aquele bando de crente no carnaval gritando glória a Deus e contagiando todo mundo em volta, né? Então, definitivamente, eu não glorifico a Deus no carnaval. E a Colossenses diz, em tudo, ele não fala assim, numa parte que fizeres, glorifique a Deus. Ele fala em tudo que fizeres, ou disserem, façam em nome de Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Se a gente tem que fazer tudo em nome de Jesus e dando graças a Deus, em nome de Deus, definitivamente isso não é feito no carnaval. Esse é um primeiro ponto, né? Além disso, carnaval é uma forma de a gente se identificar com as coisas do mundo. Então, se eu vou para o carnaval, eu estou no mundo. Eu estou praticando o que o mundo faz. Eu estou fazendo exatamente o que o mundo faz. E a palavra de Deus fala o quê? Vai lá em Paulo de novo. Paulo, lá em Romanos 12, ele diz que não devemos nos conformar com as práticas do mundo. Não imitem, eu estou usando a NVT, a Yasmin agora só fala disso, Isaías, né? Então eu tento me modernizar. Vamos embora, vamos falar NVT. Não vem mais Coara para mim. Em Romanos 12, 2 fala: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, a palavra diz, não imitem o comportamento do mundo. No carnaval, a gente faz exatamente isso. A gente imita o comportamento do mundo. E assim, Deus é tão Deus, né, que a cada pedido que ele faz, ontem no devocional que eu fiz aqui com eu, Antônio e Gilmar, a gente estava comentando sobre isso.
Deus pede para a gente obedecer. E a cada pedido, a cada atitude nossa, e Ele quer que a gente tome uma atitude, mas para cada atitude Ele dá uma promessa. Só que Ele pede que você haja primeiro. Então aqui Ele fala, não imite o comportamento, né? Deixa Deus transformar a sua mente. E aí Ele dá a promessa. Se eu fizer isso, eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para minha vida. Então, o crente ele deve lembrar que ao obedecer, eu tenho uma promessa daquele que nunca falha. Uma promessa de paz, uma promessa de presença dele, uma promessa de que a vontade dele vai se realizar na minha vida e que a vontade dele é muito melhor do que qualquer coisa que eu possa imaginar. Além disso, em Romanos 8, Deus fala também que o pendor da carne leva à morte. A vontade de Deus é que a gente fuja de tudo aquilo que não honre a Ele. Que a gente busque uma vida de santidade. Aí eu pergunto para você, no carnaval, eu estou buscando ter uma vida de santidade? Lembrando que santidade é processo, né? Eu escorrego por conta do pecado que habita em mim, mas levanto com Deus, Deus me fortalece e eu continuo a caminhar. No carnaval, definitivamente, não há santidade. Não tem como eu procurar ter uma vida de santidade nesse carnaval. Então, assim, algumas perguntas que eu creio que o crente deve fazer antes de se jogar no ou abre alas que eu quero passar, né? Primeira coisa, ele deve perguntar: o que eu faço no carnaval serve para me edificar? Serve para me aproximar de Deus? Segundo, no carnaval eu posso afirmar que as pessoas estão mais próximas de Deus ou mais próximas da sua própria carne, para não falar outra coisa? Terceiro, há espaço para Deus no carnaval? A gente tem visto que no carnaval não tem temor algum de Deus. Você viu aí, ano retrasado, aquela escola Gaviões da Fiel, o que retratou, né? Então, há espaço para Deus? Se houver algum espaço para Deus no carnaval, é para ridicularizar. Só, né? O foco do carnaval está em Deus ou está no pecado? É isso que eu quero para mim? É esse o meu desejo? Quarto e penúltimo. Dá para afirmar de fato, olhando com olhos bíblicos, dá para afirmar que carnaval é uma festa inocente? É uma festa de amor? Olhando principalmente para as consequências. E por fim, aquilo que eu faço, que eu canto, que eu penso, porque não adianta eu falar uma coisa bonita e pensar arbitrariedades. Deus conhece o nosso coração. Aquilo que eu faço, que eu penso, né, e que eu falo no carnaval, agrada a Deus? É agradável a Deus essa atitude? E aí alguns versículos que eu separei aqui rapidamente, eu vou ler só 3 aqui, Isaías 5. Fala: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém, não consideram os feitos do Senhor e nem olham para as obras das suas mãos. Olham muito para as coisas do mundo, mas se esquecem completamente de Deus. E aí, quando a coisa aperta, quer que Deus se lembre deles, né? Em Provérbios 6:27 fala: pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Dá para ir para o carnaval e voltar de lá dizendo que eu sou santo, crente? Dá para aproveitar, entre aspas, uns anos da juventude, não voltar cheio de se conseguir voltar, né? Porque o Salmo fala que um abismo chama o outro, então dá para brincar com o fogo e não se queimar? E Provérbios 13:20 fala mais ainda, que é uma coisa que eu tenho repetido bastante aqui em casa. Quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro do insensato se tornará mau. Eu tenho que aprender a escolher mesmo a minha companhia. Se eu quero ter uma vida santa, se eu quero ter uma vida com Deus, se eu quero andar com Deus e ser obediente, temente a Ele, eu tenho que saber com quem eu ando, sim. Meu pai falava muito isso, aquele ditado antigo, né? Diga-me com quem tu andas e eu direi quem és. Isso é fato. Isso é fato. Né? Não adianta falar, mas eu estou tentando melhorar, eu estou lá para ser luz. Né? Não é bem assim, não. É? E por fim, lá em Romanos de novo,
os versos 12 a 14, 5, 8 e 12 e 14, eles falam praticamente assim, ó, aquele que anda de acordo com a carne, acaba se inclinando para a coisa da carne. Mas os que andam no espírito, inclinam-se para o espírito. Lembrando que a inclinação da carne gera morte, mas a inclinação do espírito gera vida e paz. Carnaval, sem sombra de dúvidas, não é festa de alegria. É uma festa ao pecado. É um culto ao pecado. É um culto a tudo aquilo que Deus pede para nos afastarmos. Então, participar de festa de carnaval é desobediência completa aos mandamentos de Deus. E se eu quero desobedecer a Deus, eu tenho que estar ciente das consequências do meu ato de desobediência. E tem que estar preparado para isso. Quero pular carnaval? Quero curtir os 3 dias? Então, tenho que me preparar para as consequências que eu vou sofrer. Não que Deus vá castigar, não é isso. Eu saio pelo meu ato de desobediência, eu saio da proteção de Deus e estou sujeita às consequências do meu ato pecaminoso. E esses princípios que a gente conversou, a gente já está no final da nossa conversa, eles se aplicam também muito para as festas, para os relacionamentos que os adolescentes têm na escola, por exemplo. Então, a gente ouve falar muito das resenhas, das festas, algumas festas de 15 anos, e é uma espécie de mini carnaval também. Então, se aplica. E caminhando aqui, para a gente encerrar, tem um versículo, tá, em Efésios. A gente tá citando só Paulo hoje. Efésios 1:4. É uma homenagem ao outro líder dos adolescentes da UPA, né? Homenagem ao Paulo On. Efésios 1:4. Eu fiquei sabendo que você é Lucas On, né? Ó, Efésios 1:4 diz o seguinte: porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, Deus enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo derramou o precioso sangue dele, ele morreu mesmo sendo inocente, não para que a gente voltasse às práticas antigas, não, para que a gente se dedique ao processo de santidade e busque se parecer mais com ele. Então, o propósito da nossa salvação não é se parecer, não é se amoldar ao mundo, como a gente leu em Romanos. É se parecer com Jesus Cristo e deixar essas coisas para trás. A gente vai tropeçar, vai pisar na bola? Vai, mas com o perdão de Deus a gente consegue avançar. A questão é que a gente não pode escolher. Uma coisa é você pisar na bola sem querer, você está lutando contra, você caiu e você se arrepende. Agora, você, como se fosse tramar o mal, você pensar, ficar arquitetando, não, depois eu vou pedir perdão. Aí a gente começa a desconfiar um pouco pode ser até do processo de salvação, do ato da salvação, porque nós somos chamados para ser santos. Eu lembro, assim, uma coisa que o pastor chegou a falar uma vez também, tem muita gente que ainda acha que, quando a gente fala, o processo de santificação é um processo, aí o cara pensa, então eu posso, durante esse período de santificação, eu posso estar uma hora aqui, outra ali, né? Mas não dá para você ficar com um pé em cada barco. Uma hora a perna quebra, né? Não é porque o processo de santificação é um processo que você está autorizado a uma hora tá no mundo, outra hora, né, tá no espírito. Uma hora eu faço, não é assim que funciona, né? A gente se volta para Deus e por conta do pecado às vezes cai, mas a gente está no caminho que leva a Deus. E para estar nesse caminho, nós temos que, sim, abrir mão mesmo de coisas do mundo. Ainda que sejam difíceis. Ainda para nós sejam penosas. Né? E para encerrar, eu cito a frase que o pastor Marco Sérgio, a frase que ele repetiu, que foi o tema do sermão, o nome do sermão, um final de semana antes do carnaval, que ele disse: atrás do trio elétrico só vai quem está morto. Exatamente. Então, obrigado, Dani. Obrigado, Dani, pelo seu tempo. Eu tenho certeza que essa conversa vai edificar muito. Vai ficar salva no nosso canal, na nossa playlist da Escola Bíblica Dominical. Então,
muitos adolescentes vão poder assistir esse ano, nesse tempo que a gente está postando, e vai ficar registrado aí. Obrigado, tá, Dani? Eu que agradeço, Lucas, pela oportunidade. E vamos ficar aqui pedindo a Deus que, no momento oportuno, a gente retome as nossas aulas, a gente se encontre pessoalmente, possa voltar a estudar juntos, fisicamente mesmo, porque esse negócio online é bênção de Deus agora, mas para mim, não. Prefiro o pessoal mesmo. Que a gente volte logo a se encontrar pessoalmente e que a gente não esqueça, né? Que a gente se recorde desses momentos para valorizar mais o contato um com o outro, a comunhão entre nós, que a gente possa levar isso de lição, né? Daqui para frente. É isso. Obrigadão, beijinho para vocês todos aí. Tchau, Tia gente. Dani tá aqui. Beijo. Tchau.